Olá pessoal, tudo bom? Engenheiro Thiago. Dando continuidade ao nosso curso sobre módulo orçamento, a gente vai agora com um orçamento que está teoricamente pronto, né? Foi todo quantificado, as composições já estão determinadas. Eu vou partir para a geração de cronograma. Para gerir cronograma, a primeira coisa que deve ser feita no sistema é verificar as durações das atividades. Então, a duração é uma coluna que normalmente fica oculta, ela fica aqui. Você clica no botão direito, em cima de qualquer um desses itens, coloca exibir coluna. Quando você exibe a coluna duração, a gente consegue visualizar um número aqui que representa o seguinte: duração é igual ao total de homens-horas de cada composição. Então, como eu tenho só um servente, como que o EVOP calcula? O tipo do insumo é mão de obra. A unidade de medida é hora, então ele sabe que tem que somar hora. Tá? Então, como eu tenho um único servente, 0,25 vai dar 0,25 de homens-horas. Já na locação convencional, eu tenho 0,13 horas de servente e 0,13 horas de carpinteiro, que totaliza 0,26. Para ficar bem claro, pessoal, o número é para uma unidade, para 1 metro quadrado, ou para uma unidade, ou para 1 metro. Esse 739 é para uma unidade do capítulo. Então, o que acontece? 474 vezes 0,26, mais 652 vezes 0,25, mais 15 vezes 10,97. Isso tudo dá o total de homens-horas dessa etapa, com base nas composições. O que pode ocorrer aqui? Por que eu pedi para olhar as durações? Pode ocorrer de ter durações zeradas. E por quê? Porque como o EVOP faz a conta das durações através disso daqui, ó, portão de acesso de veículo, como ele faz a conta disso daqui através dos insumos mão de obra que tem insumos hora, e muitas vezes por opção do usuário ou aquela composição, ela não tem mão de obra, não tem hora, mas não quer dizer que não leva um certo tempo para se executar determinado serviço. Esse portão eu coloquei sob encomenda. Então assim, eu tenho vários itens zerados aqui. Então o que eu vou acabar fazendo? Eu vou ajustar. Esse ajuste que eu vou fazer é só digitar por cima. Eu posso ajustar algo que está zerado ou algo que tenha duração. Por exemplo, essa porta tem uma duração de 3 horas, que é o tempo de instalador de porta aqui. Mas vamos supor que essa composição tivesse, além de instalador de porta, mais uma empreita de instalação de batente. E a duração e a quantidade de instalador fosse só 2 horas, mas na verdade é 3. Então eu viria aqui e digitava por cima, 4 ou 3. Qual que é o problema de fazer isso? O problema de fazer isso é que os histogramas de mão de obra depois vão ficar um pouco divergentes, né? Porque você colocou o instalador e compensou as horas com isso. Então, o ideal é sempre fazer o orçamento, independente do serviço ser empreitado ou não, quando for acompanhar, fazer com mão de obra mesmo, horária, colocar o total, porque aí a gente consegue ter parâmetro para fazer cálculos, né? Aí, Thiago, mas como que eu vou executar isso depois? Tranquilo. Ó, a mão de obra aqui, ó, R$33 a instalação de uma porta. R$33 é o unitário aqui, né? Para uma porta. Esse é o total unitário, 33 e 280. R$280 é o total para todas as portas aqui, para as duas, tá? Ok? Se a gente vier aqui, o instalador de porta, ó, R$33,21, entendeu? São R$33,21. Aí quando eu clico aqui, eu tenho então um valor total aqui, porque são duas portas, né? Vezes o R$33,21. Então eu vou ter um total aqui de 3 horas para cada porta de madeira. Como são duas, vão dar 6, entendeu? Então 2, 3, 6. Dentro desse número 31, 6 horas é desse aqui, dessa porta. Então 6, 6, 6, 18, mais 4 daria 22, né? Na verdade aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6, 5 vezes 3 dá 15, então dá 21, mais 2 vezes 3 dá 27, mais 4 dá 31, né? Que é um vezes o outro. Então 31 homens-horas. Esse portão de acesso, como eu quero que meu cronograma seja real, eu compro, ele chega lá na obra, eu vou falar, o pessoal vai levar um dia para instalar cada portão desse. Para cada metro quadrado desses bris aqui, eu imagino que vão levar 3 dias, então eu vou pôr 3, porque eu sei que 8 vezes 3 é 24 horas úteis. E o porta de madeira aqui eu vou colocar que leva mais um dia. Eu estou ajustando os tempos, entendeu? As janelas eu também acho que vai levar mais ou menos aí 5 dias mesmo, como tem 5.8, vou pôr 7 horas para cada metro quadrado instalado total. As janelas não vão ser 5 dias não, vão ser só uns 2 assim, então tem que dar 16.
vai dar 3 horas. Vou colocar 3 aqui no mesmo perfil, entendeu? 240 horas para instalar os alumínios com vidro. Ah, mas quanto que isso representa? São 2 instaladores que instalam. São 240 dividido por 2. São 120 horas dividido por 170 horas, que é mais ou menos a média mensal por mês. São 0,70 meses. Se vamos ficar por 30, são mais ou menos 20 dias aí de corridos, né? A instalação tá bem razoável o prazo para essa quantidade, entendeu? Eu vou descendo, eu vou vendo outras coisas, estrutura metálica também. Então, eu vou estimando. Por que essa daqui não tem? Porque, olha lá, estrutura pronta, entendeu? Agora, se tivesse a mão de obra na composição, já teria me trazido a mão de obra, entendeu? Então, nós temos que fazer essa revisão sempre antes de gerar cronograma, entendeu? Que eu fiz algumas empreitas ou entregas de materiais prontos, que não quer dizer que não tem duração. Tem duração a atividade. A questão toda é só que a composição, a maneira que foi inserida no software não sabe. Então, a gente vai dando uma olhada e vai ajustando como faz, entendeu? Então, aqui eu tô fazendo, eu tenho experiência nisso aqui, eu sei quanto tempo leva para fazer. Sei assim, e ainda eu tô dando um chute assim, mas por quê? Porque a maioria dos itens tem, entendeu? Aí eu tô ajustando aqueles que não tem. O ideal é fazer composição mesmo e medir. Inclusive depois a gente vai conseguir acompanhar se nós não subestimamos essas durações ou não, conforme a gente faz as medições físicas da obra, tá? Então, tudo aqui tem, ó, que legal. A grande maioria dos itens está feito. E no final que vai ter alguns que não vão ter. Ó. Transporte de bota fora. Para cada metro cúbico concreto, 1 hora de trabalho. É homem-hora total, tá, pessoal? Não quer dizer que essa limpeza, eu sei que eu vou estar em 2 pessoas, vai levar 4 dias para fazer. Então, 4 vezes 8, 32, vezes 2 pessoas, vezes 2 são 64 horas. Então, eu sei que vão levar 4 dias, cada dia trabalha 8 horas, e vão ser 2 pessoas, então são 64 homens-horas. E vão para fazer 350 metros, então divido por 350, então ela tem que pôr 0,18, como é estimado, 0,20. Então pronto, agora todo mundo tem duração. Fazendo dessa forma, o cronograma é tranquilo de fazer. Então eu passo para cronograma, para guia cronograma. Aí eu tenho que escolher um calendário de trabalho, tá, pessoal? Então a gente tem aqui na pesquisa alguns calendários. Vou vir aqui, onde que eu edito o calendário? Eu volto lá no gestão, meu orçamento tem aqui, ó, pesquisa em novo calendário. Eu vou criar um calendário novo para efeito de educativo, né, pra gente aprender. Então eu cliquei aqui, clicar em novo, aí eu vou falar o seguinte, ó, nem mexo aqui nos itens. O primeiro de tudo, segunda-feira é dia útil, a gente clica e informa, eu consigo pegar, se eu não me engano eu pego vários dias, clico no verdinho, aí ó, eu tô editando, todo mundo, eu vou tirar aqui domingo e sábado, e aí eu vou inserir uma linha aqui, 0700 até as 11 da manhã. Depois eu vou trabalhar 1300 até as 17. Ó, ele me pinta todo mundo que é dia útil. Aí eu vou fazer a mesma coisa agora, ó, vou meter folga no sábado e no domingo. Ah tá, esses não precisam configurar, tá? Então não é dia útil, tá? Então só que eu tenho que configurar também. Então eu clico aqui. Não tem que configurar. Tá, então tá configurado. Aí eu posso vir nas exceções e vou configurar aqui as exceções. Então eu posso colocar assim, periodicidades, feriados, entendeu? O único. Então eu posso marcar, por exemplo, 7 de setembro. 7 de setembro é dia da independência. Feriado. Ou simplesmente feriado. Tá? Ou eu posso marcar um horário diferenciado. Então todo 7 de setembro de todo ano. Feriado é sempre assim, feriado e tal. Todo ano é feriado, é folga, tá? Aqui, ó, folga. Então, se eu for lá no calendário de 7 de setembro, ó lá, ó, o sistema já sabe que é folga. Aí eu posso pegar 12 de outubro, né? Folga também. Então, eu clico aqui, aí eu ponho o próximo feriado. Aí eu vou marcar 12 de outubro também como feriado, entendeu? E a gente coloca aqui a data do primeiro feriado e depois a repetição, né? Então, 12 de outubro, folga anual, tá, pessoal? Tô ponto sem fim, tá? Aí é ad eterno. Okay? Então a gente vai colocando. Aí se eu for lá em outubro, eu já tenho 12 de outubro, feriado. Então aí a gente vai colocar assim, calendário, segunda a sexta, 8 horas por dia. Como é que trata a chuva? Trata a chuva, você distribui folgas aleatórias também. E inclusive chuvas poderia perder só meio período, utilizando um regime diferenciado, entendeu? Essa duração padrão de 8 horas aqui, você preenche ou não.
Então eu já tenho um novo calendário salvo. Com esse calendário, tipo orçamento, escolhe o calendário que a gente vai trabalhar, tá? No caso, eu criei esse último aqui e vou gerar do cronograma. Eu vou escolher um nível de detalhamento. Nível de detalhamento, vou fazer uma explicação breve aqui sobre o que a gente tem que cuidar. O EVOP, ele tem uma restrição que o nível de capítulo ou é nesse nível aqui que está fechado, que é o primeiro nível, ou é esse último aqui. Se tiver subcapítulo, eu não consigo fazer um cronograma de subcapítulos. Ou é capítulo ou é o serviço, entendeu? Então, é recorrente, tá, pessoal? Em empreendimentos imobiliários de grande porte, tá? Vou criar aqui uma estrutura de 4 itens, supondo. De eu ter tipo assim, eu tenho casa tipo 1 e casa tipo 2. Aí vamos supor, eu tenho 50 repetições da casa tipo 1 e 50 repetições da casa tipo 2. E aí muitas vezes a gente coloca esse orçamento inteiro dentro desse capítulo, entendeu? Se a gente fizer isso, o cronograma vai ficar por casa tipo 1 e casa tipo 2. Eu vou exemplificar aqui como vai ficar. Vou colocar esse cap 31 como um capítulo. Eu vou criar aqui do jeito que tá, ó, gerar cronograma com capítulo. Ó, que legal. Então eu gerei aqui o meu cronograma, aí ficou todas as divisões igual tá no orçamento. Aí agora vamos fazer lá o caso tipo 1. Porque se eu colocar todo mundo dentro do cap 31. Então, ó, capítulo 1, 1.1. Então, exemplificando, vou gerar o cronograma de novo, tá? Gerar o cronograma, vou perder com capítulos. Então, ó, como é que ficou? Só o cap 31 aqui. Ou apenas um único evento. Então, quando a gente tem essa estrutura, que eu vou ter várias casas, aí eu vou ter pavimentação e drenagem, que são empreendimentos imobiliários maiores, a gente tem que fazer o seguinte. Casa tipo 1 não vai colocar todos os itens dentro, vai acabar tendo que fazer assim, ó. Eu prefiro criar uma legenda, tipo assim, casa 1, aí serviços preliminares. Casa 1, porque aí eu tenho infraestrutura. Eu vou conseguir controlar, além de ser por casa, as etapas da casa. Se eu pegar e colocar casa, eu vou controlar a casa como um todo, entendeu? Aqui, vou copiar esses dois. Aí eu vou colocar casa 2, 2 serviços preliminares, casa 2, infraestrutura. Aqui um macetinho, tá, pessoal? Vou pegar 2 itens aqui só para exemplificar e vou colocar em cada um. Aqui, aqui, aqui e aqui. Aí, pessoal, vamos supor o seguinte. Esses itens da casa 1, eu tenho 20 casas iguais. Então, o que eu faço? Clico em tudo ali, processos, aplicar multiplicador nas quantidades, 20, ok? Então, ele pegou em cada quantidade e escreveu aqui, ó, 20, ó, 20, 20. Tá? A quantidade original permanece. Aí, errei, tem que voltar. Seleciona de novo as mesmas, e aplica o processo, digita 1 no lugar. Ele volta, ó, trocou por 1. Então, para casa 2, eu tenho 10 casas iguais. Processo, aplicarmos por as quantidades 10 casas iguais. Tá? Na casa 1, eu tenho 20 casas iguais. Processo, aplicarmos por as quantidades 20. Aí você vai gerar o cronograma nessa estrutura aqui. Casa 1, as etapas. Casa 1, as etapas. Vai ficar bem legal o controle. Vai dar um orçamento bem bacana. Muito parecido quando era uma casa única, que é isso aqui, entendeu? Tá? Para controlar a curva, é mais para dividir mesmo. Porque se você fizer casa 1, ele vai controlar também, só que aí a etapa fica muito macro. Aí a pessoa fala, Thiago, mas eu quero imprimir dessa forma, igual eu falei, casa 1 e tudo dentro, casa 2 e tudo dentro. Não tem problema, pessoal. O que você faz? Você cria um segundo orçamento, copia esse, coloca lá, coloca tudo para dentro e imprime, entendeu? Só para impressão. Mas como aqui a gente está tratando pra gente, a gente vai criar uma obra, é um projeto, é interno, isso é um nível de controle. Então, na verdade, gerencialmente, isso daqui vai bem, entendeu? A gente vai que apresentar para alguém, é só jogar tudo para dentro e imprimir, depois põe para fora de novo, entendeu? Vou tirar todo mundo de dentro aqui, igual eu fiz, entendeu? Para exemplificar o que acontece. Selecionar isso e coloco para fora. A gente tem que arrastar, tem que colocar assim, quando é uma linha, a linha é fina, ó. Tá com a linha fina, solta. Aí pronto. Aí ele tirou, cap 31 saiu, cronograma, vou gerar o cronograma novamente. Se eu gerar, vou gerar com itens agora, só pra gente ver a diferença.
Então, ó, pessoal, quando itens, cada etapazinha, limpeza manual, locação, ó, não tem mais etapas, não tem mais. O que a gente tem aqui é simplesmente o item mais profundo do capítulo. Então 1.1.1 quer dizer o seguinte, ó, dentro de eu tenho a limpeza aqui, entendeu? O abrigo provisório, instalação provisória, 2.1 tem as estacas, ó, 3.1 vou ter o concreto usinado, ó, 3.1 concreto usinado. Então é item a item. Qual que é o problema de fazer um cronograma assim? É o tamanho. São muitos itens, tá? Vários itens. E vão ter vários itens de duração irrisória. É legal fazer por itens cronogramas do tipo a obra tem 30 dias só, 15. É uma obra pequena, tem poucos itens. Quando tem muito item, esse cronograma tem muito item. É melhor fazer por capítulo mesmo, tá? Vamos voltar por capítulo. Então, voltando ao orçamento por capítulos, então a gente tem a duração. Aí a duração, pessoal, é o total de homens-horas da atividade. Então, eu posso detalhar, por exemplo, para um funcionário, o homem-hora é igual. Agora, para dois, ó. Então, para fazer essa mesma atividade em 2 funcionários, a atividade era 730 e poucos, né? Então, assim, em 2 funcionários, ó, 369. Então, a gente pode ir estruturando a quantidade de funcionários que vão trabalhar em cada etapa. Então, vão ser, por exemplo, para fazer serviços preliminares 2 mesmo, tá bom? Então, assim que a gente alimenta mais ou menos a quantidade estimada de funcionários que a gente imagina em cada etapa, a gente alimenta as predecessões. Então, por exemplo, para fazer infra, eu preciso de serviços preliminares. Para fazer a superestrutura, eu preciso da infra. Para fazer as alvenarias, eu preciso de pelo menos 30%. Eu preciso da infra também. Mas para fazer a supra, eu vou precisar da infra e de um pedaço da alvenaria. Então, eu vou precisar de uns 25% da alvenaria para começar a supra. Para revestir, eu preciso da supra e das alvenarias. Esquadria, eu preciso da cobertura. Na cobertura, eu preciso do revestimento e das alvenarias. Revestimento não preciso não, só da alvenaria e da supra. Os revestimentos de piso, eu preciso de cobertura, revestimento. Os forros, eu preciso de cobertura. A elétrica, eu preciso de... tem que ser antes dos forros, né? A gente não sabe, a gente coloca mais de um, assim, quando você tem uma dúvida ou outra. Assim, eu coloquei esquadria, mas esquadria realmente não se aplica nesse caso aqui, né? A esquadria é o 6, eu posso deletar aqui direto. Instalação hidrossanitária vai precisar meio fazer junto com a elétrica. Eu teria que ser antes dos revestimentos, né? Eu acho que eu teria que ser antes desse aqui da cobertura. Pintura só depois que tá praticamente tudo pronto. O muro não é caminho crítico, então eu vou amarrar só nos serviços preliminares. As bancadas de granito eu vou colocar junto com a pintura. A piscina eu vou pôr junto com... Vou levantar a casa e vou fazer essa piscina. E os serviços complementares depois da minha pintura. E minha administração local, eu vou iniciar ela após serviços preliminares também, para deixar amarrado. Então eu calculo o PERT. Quando eu clico em calcular, ele vai refazer todos esses barras aqui, entendeu? Eu posso subir isso aqui para olhar melhor, entendeu? Posso aumentar um pouco melhor a escala. Então aqui eu estou numa escala semanal. Então eu estou com uma obra iniciando em 17 de julho de 2018 e terminando 12 de fevereiro de 2020. Eu queria fazer essa obra em um ano, em 2.000 horas de duração, mais ou menos. Então, assim, tá bem fora do que eu quero. Por quê? Porque tem pouca gente. Aí o que eu venho fazendo aqui? Eu vou ver assim, caminho crítico. Quem que tá pegando aqui? Serviços complementares? Pô, tá pegando muito tempo. Eu vou aumentar isso aqui para 4 pessoas. Já. A administração local não faz parte do caminho crítico. A pintura tá levando... A gente vai começar a olhar aqui em cima os meses. 1 mês e meio. A elétrica, ela tá depois de revestimentos, pisos e soleiras, então na verdade eu acho que a predecessão da elétrica está errada, então eu vou tirar aqui, vou só amarrar aqui. Esse revestimento aqui eu preciso fazer em menos tempo também. O revestimento é o básico, então isso aqui eu vou fazer com 6 pessoas. Então não é algo, pessoal, fixo, estático que você coloca início e fim, entendeu? Você tem um estudo que você faz aí, entendeu? As alvenarias aqui, elas estão muito rápidas porque elas têm que terminar meio que concomitante com
com a superestrutura. A superestrutura está um pouco lenta, então eu vou baixar, vou acelerar ela um pouco, vou diminuir a velocidade da alvenaria e aí depois disso eu clico em calcular PERT novamente. Eu limpo as configurações manuais. Quando eu faço isso, eu tenho então um novo caminho crítico. Eu tenho então um novo caminho crítico aqui que passa, e aí eu já instalações hidrossanitárias, então aqui ó, tá bem próximo do que eu quero de 17 de julho a julho, né? Eu tenho que reduzir 2 meses disso aqui. A elétrica tá levando muito tempo, ó, 3 meses. E os serviços complementares também. A gente clica na caixinha, ele já vai direto, então vou fazer elétrica em 3. Eu vou tentar adiantar mais ainda o início, esse revestimento aqui também tá pegando, tá? E a superestrutura fazer em 10. Tem que reduzir no caminho crítico, tá? Não adianta reduzir fora do caminho crítico que não resolve nada. A pintura agora, vamos tentar reduzir o prazo, 3 pintores. E tá quase. A administração local, vou tirar a predecessão, porque só tá me atrapalhando. E aí eu cheguei a 25 de julho, que é bem próximo, que eu tava querendo ter dia 16 de julho. Nisso, é só eu reduzir aqui uma atividade e aí eu já consigo atingir. Eu vou reduzir os seus preliminares. Se eu quiser ver em dias aqui, ó, visualização em dias. Tem 23 dias, eu tenho que tirar, então do meu dia, aqui eu tô bem aqui, né? Então eu tenho que tirar. Teria que olhar o calendário, eu consigo mudar a escala aqui para diária. Eu consigo ver os dias exatos. Porque a escala fica bem maior. Tem que andar bastante no timeline, né? Então, eu tenho que tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. São 7 dias úteis, tá? Eu volto para minha escala de semana. Então, estou com 23. Eu tenho que tirar 7, né? São 16. Ó, não dá 6. Ok. Então eu encaixei exatamente o meu prazo. Então fiz um cronograma dentro das produtividades do orçamento. É totalmente científico, totalmente execuível. E olha, aí eu tenho que analisar aqui a minha curva ABC, a meu histograma de mão de obra, quer dizer. Então eu começo, tem alguns picos de gente, né? Depois eu diminuo, que é a conformação normal, ó, começar com 7 pessoas, atingir um pico de 15 a 13 e depois voltar a 8, 6, chegando ao final de 2. Então, pô, tá bem legal o histograma. Aqui eu tenho por função também, né? Quantas pessoas, tá? Quando você lê um número quebrado desse, na verdade você lê o seguinte: dentro de novembro, porque a escala tá mensal, eu vou ter, eventualmente, 2 serventes em tempo integral e um outro que não trabalha o mês inteiro. Então, um vai trabalhar 80% do tempo. Ou eu teria 10 serventes que trabalhariam 28% do tempo desse mês, entendeu? Se eu mudar a escala da equipe para semanal, eu consigo ver até melhor quantas pessoas vai precisar em cada período, né? Então, ó, 15, 15, 15, 15, 10, 76, entendeu? Então, eu consigo ver melhor. Eu consigo dar algum zoom aqui, tá? Para olhar melhor isso daqui. Mas o melhor é transformar a escala do cronograma para diário também. Que é o seguinte, a escala em dia, a escala da equipe em semana. Então, ó, fica bem legal de ler, entendeu? Aí você já tá com zoom legal. Consegue ver todo dia o que é para estar fazendo. Então, com isso aqui, eu consigo saber exatamente que, por exemplo, meus serviços preliminares tem que começar dia 17 e tem que acabar dia 7. Aí daqui eu tenho que começar a minha infraestrutura, entendeu? Aí eu tenho que terminar ela até o dia 11. Quero mostrar um negocinho aqui também, ó. Vou pegar a infraestrutura e jogar um pouquinho pra frente, ó. Eu vou jogar dentro do dia 12, olha o que ele faz. Ele já pula lá pro dia 15, ó. Porque dia 12 é feriado, 13 e 14 não útil. A barra não corre só assim, igual aqui no muro. Ó. Pegar o muro, você vai correndo. O muro, você vai correndo pra frente, ó. Só quando chega no dia 6, 7, ele pula, vai pro dia 8, ó. Porque é dia não útil. Então fica claro isso, que é dia não útil. A gente tem aqui um cronograma feito de forma científica, que eu consigo analisar todo. Tem algumas informações. Ah, beleza, eu consolidei. Esse cronograma é o de cálculo, tá, pessoal, o PERT. Ele não é o cronograma definitivo, porque eu posso querer fazer alguns ajustes. Porque aqui a gente tem uns ajustes meio limitados, entendeu? Meus ajustes são bem limitados. Porque eu calculo as barras, coloco a mão de obra, calculo a duração. Então eu vou gerar o Gantt. Então o meu Gantt,
Pode ser diário, mensal ou semanal. Diário só pra gente brincar aqui. Então ele vai gerar um cronograma gigante aí, diário. Então, ó, todo dia eu tenho exatamente o que eu tenho que fazer em cada dia. Inclusive ele me pula os dias não úteis, entendeu? Então, ó, aí o cronograma vai longe, ó. É um cronograma enorme, mas é diário. Então eu conseguiria fazer. Aí eu posso também, diário muito grande, vou fazer um semanal. Semanal já é mais... Eu fiz mensal sem querer, tá? Vou fazer um semanal, por semana. Cada semana, esse aqui é o que eu mais gosto. Eu pessoalmente gosto assim, porque é um cronograma de um ano, né? Você converte 52 semanas, então você já sabe toda semana onde você tem que estar, entendeu? Ou mensal. Aí eu tenho... Você escolhe a periodicidade, tá? Inclusive, pessoal, eu não sou obrigado a fazer esse cronograma PERT que a gente fez antes. Eu posso vir aqui no Gantt, gerar do orçamento, ele já gera isso aqui. E eu faço o cronograma da seguinte forma, igual aqui, ó. Eu vou zerar esses dois itens e eu vou digitar. Eu quero que faça 75% e 25%. E você vai digitando, se você já souber quanto que você vai fazer em cada mês. Essa curva S não é do PERT aqui, é do Gantt. E esse histograma de mão de obra é referente ao Gantt. Eu não fiz uma alteração, então, ó, primeiro mês, 7,31 serventes. Aqui são 7. Então eu fiz uma alteração no Gantt. Qual que é o cronograma definitivo de controle da obra? É esse aqui. Esse aqui o engenheiro pode afinar ele, editando esses percentuais e dando aquela ajustada pro que ele acredita que vai ser. Baseado, lógico, no cálculo do PERT aqui. Então o PERT é muito útil, né, para dar uma condição, que eu duvido que uma pessoa de cabeça conseguiria fazer toda essa estrutura aqui que respeita as predecessões. Eu posso até não concordar. 43, 40 e 16. Eu prefiro gerar 40, 40 e 20. Posso até achar que não tem necessidade, mas essa estrutura assim é meio complicado a gente fazer sem uma questão de cálculo mesmo. Então até aqui a gente faz, é assim que se faz o cronograma no Evop. Então primeiro passo, controlar as durações, ter um calendário, gerar o PERT, gerar o Gantt. Tá? E aí, gerando o Gantt, a gente passa para aprovação da obra, enviar orçamento para aprovação, a gente já tem. A gente pode emitir os relatórios desse cronograma, né? Tá? Então a gente tem alguns relatórios aqui, são memorial descritivo de insumo, o histograma, né? Tem os cronogramas e o histograma mão de obra, histograma de insumos, tem o cronograma também, tá? O cronograma físico-financeiro, em geral o cronograma físico-financeiro. Então tá aqui meu cronograma físico-financeiro, tá? Então, o relatório tu já sabe que é personalizado, né? Põe tua logo. Assim a gente finaliza então a parte de planejamento de uma obra. Eu acredito que eu abordei praticamente todo o tema, mas se ficar alguma dúvida, pessoal, entre em contato com o suporte. Quanto ao curso, na plataforma tem a área de comentários, onde pode ser deixado perguntas, né? Que eu mesmo respondo as perguntas lá do que ficou de dúvida sobre essa parte, tá bom?